Caríssimos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Eu não sei se vocês estão a sentir o mesmo, mas eu começo a sentir aquele formigueirozinho de entusiasmo que as coisas podem de facto começar a tornar-se mais interessantes, apesar de alguma volatilidade que pode estar aí a surgir, até pelo título deste episódio, potencial purge final, que será muito bem-vindo se surgir, sinceramente. Meus amigos, hoje temos muito que falar, temos notícias muito importantes e tenho um gráfico para vocês que provavelmente vai-vos deixar, como dizem os nossos amigos brasileiros, babando, não é? Portanto, acho que é um target que eu tenho aqui apontado para BTC, não quer dizer que vá atingir, é meramente especulativo, mas acho que é interessante e as pessoas também gostam de ver essas coisas, até baseando-se em análise técnica. Eu tenho um objetivo pessoal de atingir 20 mil subscritores até ao final deste ano. Conto convosco para atingir esses subscritores. E como é que vocês podem ajudar? Colocando um gosto, subscrevendo o canal, que cerca de 20% das pessoas que vê o Alex Crypto não têm o canal subscrito, ativando as notificações também. E meus amigos, se vocês acham que isso não é importante, estão completamente enganados, porque se querem que os ativos cresçam, subam, mais pessoas têm que comprar os vossos ativos. E como é que isso acontece? Se vocês também partilharem este tipo de conteúdo, não só o meu, mas também de muitos outros influencers que fazem este trabalho de divulgação, de sério, de qualidade e, acho eu, pelo menos penso que é de qualidade. Ok? Portanto, conto convosco, meus amigos. Bem, vamos então falar sobre aquilo que vocês vieram aqui, que é falar exatamente sobre as notícias purge. É verdade, Mt. Gox movimenta 9 bilhões de dólares em Bitcoin, cerca de 140 mil BTCs, um movimento que obviamente é expressivo, é significativo e causa preocupação no mercado, porém a reação, sinceramente, para o dia 2 acho que foi muitíssimo boa, tendo em conta esta notícia. Eu sinceramente acredito que nós vamos ter alguma volatilidade até ao final do mês, porque reparem, a Kraken neste momento já mandou um comunicado para os seus clientes a dizer que os fundos recebidos pelo administrador da Mt. Gox vão ser distribuídos entre um período de 7 a 14 dias, portanto provavelmente até ao final de agosto este dinheiro vai chegar às pessoas que foram vítimas da Mt. Gox e que têm conta na Kraken, portanto nós podemos mesmo vir a ter essa volatilidade e que sinceramente, depois daquilo que aconteceu com o governo alemão, se despacharmos isto da Mt. Gox, epá, meus amigos, eu acho que nós ficamos com uma via, não vou dizer via verde, mas com umas sombras saídas, ou pelo menos os esqueletos que saem do armário, não é? Finalmente ficam arrumados e ficamos mais tranquilos. Há quem diga que os reembolsos da Mt. Gox só vão causar pressão de venda da Bitcoin caso os seus receptores assim o queira, portanto se tivermos mãos de papel e não as chamadas mãos de diamante, poderá ser. Eu acredito que vai sempre haver alguém que queira vender BTC porque eles compraram Bitcoin há muitos anos, portanto o Bitcoin estava muito mais barato e efetivamente tirar algum lucro não é sinceramente de respeitar o mercado ou assim, e acredito, tal como aqui está a dizer, que a volatilidade, a melhor oportunidade para compra vai ser depois desta volatilidade terminar por parte da Mt. Gox. E vamos ter sempre, meus amigos, vamos ter sempre este tipo de pressões negativas no mercado. Reparem, 9 governos têm cerca de 32 bilhões de dólares em BTC. Os Estados Unidos têm cerca de 213 mil bitcoins, China tem cerca de 190 mil bitcoins, Reino Unido tem 61 mil bitcoins, Ucrânia 46 mil bitcoins, El Salvador este não vai vender, que 5.800 bitcoins. Portanto, nós vamos ter sempre este tipo de notícias, este tipo de pressão. E quanto maior vai ser o mercado, obviamente que se o mercado começar a subir, vamos ter também pressões de vendas, não só de eu, como tu, e também, por exemplo, dos ETFs. Reparem bem, neste momento são cerca de pouco mais de 50 bilhões de dólares em ETFs de BTC, e quando o Bitcoin atingir valores bastante mais altos, esta pressão de venda vai surgir. Portanto, isto é normal no mercado, isto é um mercado a funcionar. Obviamente que aquilo que está a acontecer com o Mt. Gox é uma exceção, certo? Mas esta volatilidade nós sinceramente só temos que agradecer, porque se as pessoas querem comprar mais barato, o preço obviamente tem que cair. Também temos o FMI, alertar que a desinflação mais lenta pode gerar taxas mais altas ainda mais tempo, portanto a deitar alguma água na fervura para o entusiasmo que o próprio Jerome Powell mostrou quando disse que os dados recentes desta semana aumentam um pouco a confiança. Eu, sinceramente, acho que Jerome Powell está à espera de qualquer motivo, qualquer razão para começar a baixar as taxas de juros por todas as pressões económicas. O setor bancário está numa crise muito grande, com as taxas que estão efetivamente muito altas. A pressão neste momento da economia também é efetivamente alta. A dívida americana tem que ser paga e com estas taxas de juros não é possível
pagar estas taxas de juros. Portanto, obviamente, e temos também a sombra de Donald Trump, que já disse que ia despedir Jerome Powell se as coisas continuarem assim. Portanto, eu acredito que Jerome Powell está mesmo na antecâmara de baixar as taxas de juros e, como nós sabemos, historicamente, numa fase inicial, atenção, temos um pump dos mercados e se tivermos uma recessão é que evidentemente temos uma queda dos mercados. Outro aspecto bullish, Donald Trump escolheu o senador Vance, que é claramente favorável às criptomoedas. Eu quando vi esta notícia pensei, ok, fixe, porreira, um gajo favorável às criptomoedas, tudo bem. Mas ele não é só favorável às criptomoedas, ele está mesmo empenhado nisto. Reparem, Vance recentemente apresentou um projeto de lei focado em cripto, a buscar, procurando reformas da SEC e também da CFTC no que diz respeito a ativos digitais. Vance também se destacou pela sua atuação em defesa dos interesses da indústria cripto e como ele foi um dos legisladores que escreveram à SEC a criticar a sua postura relativamente à Debt Box, onde a SEC foi ordenada pelo tribunal a pagar cerca de 1,8 milhões de dólares em honorários para os seus advogados. Portanto, temos aqui alguém que é vocal, muito vocal e muito direto também no seu posicionamento, e eu também já li que ele detém criptomoedas. Portanto, se Donald Trump já tinha um discurso pró-cripto, neste momento com o seu vice a ser claramente pró-cripto, portanto, acredito eu, Donald Trump ganhando as eleições, como parece que vai ganhar as eleições, pode ser favorável a este mercado das criptomoedas. Além disso, temos este senhor, que é obviamente o Larry Fink, o CEO da BlackRock, a navegar esta onda Bitcoin, esta onda cripto com toda a força, com toda a pujança. Ele chama Bitcoin de ouro digital e elogia a sua legitimidade. É curioso ele aparecer quando o mercado começou a subir. Reparem, ele não teve muito vocal quando o mercado estava a cair, mas parece que está a escolher o momento certo para ficar bem, digamos assim. Portanto, temos um dos maiores, não é um dos maiores, reparem bem, ele é mesmo a maior, é o maior gestor de ativos do mundo com a BlackRock, teve uma subida nos seus lucros de 9,4%, cerca de 1,5 mil milhões de dólares no segundo trimestre, e bateram um recorde de gestão de ativos com 10,6 bilhões de dólares. E temos o seu CEO a ser claramente muito bullish, a dizer que Bitcoin é legítimo, que Bitcoin é uma reserva de valor, a incentivar as pessoas e todos os seus clientes a comprar Bitcoin, ou pelo menos exporem-se um pouco. E o que dizer também desta notícia? 25% dos investidores americanos veem as criptomoedas como um ativo essencial no seu portfólio. Já vos tinha dito num dos últimos episódios que a adoção de BTC cresceu muitíssimo. Na Europa cresceu cerca de 60%, na Ásia cresceu muitíssimo também, nos Estados Unidos também de 50 milhões de utilizadores para cerca de 70 milhões de utilizadores. Portanto, estamos a falar de que 1 em cada 4 neste momento já vêem criptomoedas como um ativo a ter obrigatoriamente no seu portfólio. Meus amigos, isto é tremendamente bullish, porque há muita gente que vive nos Estados Unidos, é um sítio onde há muito dinheiro, portanto, independentemente das Mt. Gox da vida, isto vai ser diluído, qualquer processo de venda da Mt. Gox vai ser diluído, acredito eu, e que o futuro, sinceramente, será risonho, num time frame maior ou menor, e sinceramente é irrelevante, ok? Mais uma ponte foi criada para compra de criptomoedas, neste caso Bitcoin, Ethereum e Solana, na União Europeia. Porquê? Porque Stripe, neste momento, habilita essas opções de compra destas cripto que acabei de referir. Portanto, muito boas notícias. E o mercado reagiu claramente a este fundo, pelo menos acreditam que foi feito um fundo, e tivemos a quinta maior entrada semanal da história, com 1,4 bilhões de dólares que entrou em criptomoedas. Portanto, claramente um posicionamento estratégico, claramente uma inversão de tendência que acredito eu que irá continuar. Mas isso já vamos falar mais daqui a bocadinho. E não foi só nas SEX que houve esse aumento de atividade, houve também nas DEX, reparem bem, cerca de 15,7% que nós tivemos então um maior aumento de volume de negociação, com Uniswap também a destacar-se porque vai lançar publicamente uma extensão para o seu navegador de carteira com suporte para 11 blockchains, e aqui estão elas, Ethereum, Base, Arbitrum, Optimus, Polygon, podem ler aqui o resto. Portanto, o Uniswap claramente a posicionar-se como uma das maiores plataformas de DEX. E se não ouviram a live de ontem com a Academia Alpha, recomendo mesmo que vão ouvir, porque nós falámos exatamente sobre o DeFi e houve ali conversas muito interessantes. É imperdível a live de ontem se ainda não viram. Meus amigos, vamos agora falar sobre outro assunto que está a dominar o mercado. É verdade, pelos vistos nós vamos ter então o lançamento oficial
do ETF de Ethereum no dia 23 de julho. E quem o diz são os analistas da Bloomberg, porque pelos vistos já houve aqui posicionamentos por parte da SEC que informou os emissores de ETF de Ethereum que o fundo pode começar a negociar na próxima terça-feira, porque já foram solicitados a enviar os seus documentos S1 finais até esta quarta-feira, ou seja, amanhã. Hoje é terça, certo? Acho que sim. Meus amigos, o que também dizer que Ethereum obviamente está a reagir relativamente a essas notícias, porque reparem, a sua volatilidade aumentou quando comparando com Bitcoin. Claramente aqui vemos este movimento mais expressivo e acredito que até esse lançamento nós podemos ter um aumento de volatilidade e quiçá até logo depois com, sei lá, quiçá um buy the rumor, sell the news, como costuma acontecer. Quanto é que pode entrar nestes ETFs de Ethereum? Quanto dinheiro? Isto é que normalmente o pessoal quer saber. Há algumas previsões do Citi que prevê 5,4 bilhões de dólares de entradas líquidas nos primeiros 6 meses. Estamos a falar de cerca de 30 a 35% dos futuros fluxos líquidos de ETFs de Bitcoin que podem decepcionar. Eu estou completamente contra esta opinião que dizer decepcionar. Para mim, decepcionar será 5%. 10% vá. Agora, tudo o que seja acima de 15%, 20% para mim já é algo razoável. E tudo o que seja acima de 20% para mim dos ETFs, da entrada dos ETFs de Bitcoin, para mim já vai ser bom. Sinceramente, se for 30%, 35%, eu acho que é muito, muito bom. Sinceramente, muito, muito bom. Porque Ethereum não é Bitcoin. Bitcoin tem, obviamente, um nome que Ethereum não tem, e se tivermos 30 a 35%, eu acho que Ethereum vai disparar, porque estamos a falar de entradas líquidas, portanto não estou a falar de bruto, estou a dizer líquidas, ou seja, já descontando a venda que vai haver da Grayscale. Portanto, se tivermos nos primeiros 6 meses 5,4 bilhões de dólares, meus amigos, desculpa lá ter-vos furado os ouvidos, era eu bater as palminhas e a esfregar as mãozinhas, que eu acho que vai ser muito, muito bom para Ethereum, e sim, eu tenho exposição a Ethereum. Portanto, instituições estão mais otimistas em relação a Ethereum do que o retalho antes do lançamento do ETF de Ethereum. Muito curioso este estudo aqui que foi apresentado pela Bybit. E porquê? Reparem bem a diferença. Enquanto que o investidor de varejo aumentou de 7,4% para 9,5% a sua alocação a Ethereum, reparem bem a diferença dos institucionais. Foi de 6,54% para 14,29%. Não sei se eles são mais espertos que nós, ou se somos nós mais espertos que eles, mas uma coisa é certa, eles acreditam mais numa subida de Ethereum do que as sardinhas, como eu, como tu. Nós não somos sardinhas, nós somos bactérias que aqui andamos, portanto. Mas eu acho que isto acho que é bastante bullish, até porque se é esta a inspiração do capital institucional numa Bybit, o que dizer então que poderá acontecer quando nós tivermos o capital institucional via ETFs? Vai ser como aos melões, só depois de aberto, mas muita expectativa com o que vai acontecer na próxima semana. Meus amigos, vamos então agora ver o que é que está acontecendo no mercado. Eu acho que o ponto de partida é este. Os RSIs fizeram um reset profundo ao nível do mercado. Portanto, estamos claramente na zona oversold, na zona fraca, digamos assim, dos RSIs, a entrar na zona neutra. Lembram-se seguramente quando nós estávamos aqui em o território overbought, muito, muito expressivo, e agora estamos claramente a ter um bounce aqui ao nível do RSI de semanal, que é aquilo que eu sinceramente mais gosto. Também dizer que o leverage está desaparecido do mercado, está completamente limpinho, não vemos aqui laranjas, não vemos aqui amarelos, portanto está efetivamente tudo limpo para uma nova tendência de alta, desde que a Mt. Gox não lixe isto tudo durante uns dias, sublinho durante uns dias, ok? E agora vamos olhar então para os gráficos. Não nos podemos esquecer que foi aberto já está 65 mil, boa. Não nos podemos esquecer que foi aberto um gap significativo entre 57 mil e 60 mil dólares. Por norma estes gaps são fechados, cerca de 90% destes gaps são fechados. Temos gaps lá mais abaixo que provavelmente nunca mais vão ser fechados, 21 mil, 16 mil, 11 mil, 9 mil, mas nós podemos vir a ter este gap fechado, nem que seja num futuro bear market. Vamos supor que o Bitcoin vai acima dos 100 mil e depois faz um bear market e vem à zona dos 57 mil e é fechado só nessa altura. Ou, por exemplo, esta venda da Mt. Gox na próxima semana, na última semana de julho, pode levar de facto a fechar este gap. Não sei, ninguém sabe, mas fica aqui esta sombra que nos vai pairar na cabeça durante seguramente algumas semanas, meses, anos, até ser fechado, se é que vai ser fechado. Relativamente aqui à análise gráfica, eu acho que é importante o que está a acontecer. Reparem, nós hoje tivemos uma queda
e foi logo sustentada pelas Moving Averages de 50 e 100 períodos. Isso é bastante bullish. Além disso, estamos a conquistar o último pivô de alta que está na zona dos 63 mil dólares e tivemos também este breakout diagonal, como vocês podem ver aqui. Portanto, toda esta estrutura mostra que estamos a ter um fundo de zona dos 53 mil dólares e que qualquer retração é saudável, desde que obviamente a gente não perca sinceramente aqui a zona dos 56 mil dólares. Eu acho que isso sim seria mau e um balde de água fria. Portanto, qualquer retração a esta Moving Average, a VWMA, ou retest a esta zona de breakout, para mim também vai ser efetivamente bullish, desde que a gente tenha noção do médio longo prazo. Ok, estamos também num nível importante porque já passámos a retração de 0,5%. Eu acho que isso é sempre boa quando quebramos aqui esta zona média. Estamos na Golden Zone, portanto, se passarmos isto, eu acho que isto vai ser mesmo muito interessante para BTC. E agora, meus amigos, é verdade. Agora vamos falar sobre o possível target de Bitcoin. Mas antes disso, lembram-se desta vela aqui de rejeição nos 2 meses que eu falei, fiz um episódio sobre isso e disse que era claramente um aviso muito sério à navegação. Aquilo que está a acontecer neste momento na vela de 2 meses, eu sei que ainda falta 1 mês e 16 dias, eu não sei como é que isto vai fechar, mas neste preciso momento era uma vela que, na minha opinião, ia anular a vela de março, ou seja, claramente com um raio de pressão de compra, aqui entre uma Dragonfly Doji Candle e um martelo, portanto claramente mais bullish e para mim iria invalidar esta vela de rejeição que tivemos aqui em março. Vamos lá ver como é que vai acabar, falta muito tempo ainda, mas vamos ter esperança. Agora, vamos especular, certo amigos? Não é aconselhamento financeiro, é só especular. Na minha opinião, Bitcoin está a formar uma estrutura muito bullish, porque são vários meses, não é uma vela de um dia, de uma semana, são vários meses a lateralizar numa estrutura que está em cima, meus amigos, de velas de topo histórico, ok? Quer a de 58 mil, estamos a falar do corpo da vela e não do raio, ok? Quer a de 61 mil dólares, nós nunca tivemos tanto tempo com corpo de velas aí nessa altura. Portanto, aquilo parece-me efetivamente nós estamos a repetir algo semelhante ao que aconteceu aqui em 2013, se vocês repararem bem. Nós tivemos um movimento muito expressivo, depois tivemos 1, 2, 3, 4, 5 meses e só no 6º mês é que nós quebramos esta estrutura de correção, lateralização, que na altura obviamente foi muitíssimo violenta, porque o mercado também era muito imaturo, estava em 200 dólares, Bitcoin caiu cerca de 74% e obviamente que agora com o mercado não está tão ilíquido, digamos assim, tem muito mais liquidez, é difícil cair essas porcentagens. Portanto, isto para mim é um sinal muito bullish. Agora, targets, vamos lá então desenhar aqui umas coisitas, certo? Podemos estar aqui a falar, vamos aqui desenhar aqui uma cup, ok? Uma cup aqui assim, que pode levar de facto o preço de Bitcoin. Vamos agora projetar esta cup. Eu estou a fazer isto ao vivo para vocês verem como é que é o processo, mais ou menos na subida desta cup, que vai até aos 296 mil dólares. Isto depende, se vocês medirem aqui da vela, vai mais ou menos aos 250 mil dólares. Aqui vai aos 296 mil dólares. Mas nós também temos este possível target aqui assim, que pode vir desta bull flag, que aqui está em formação, como vocês podem seguramente constatar, e é muito fácil de ver esta belíssima bull flag. E se nós medirmos, esta bull flag, eu não sei onde é que vai ser o breakout, pode ser este mês, pode ser para o mês de agosto, pode ser para o mês de setembro, não sei, vamos pôr aqui no mês de agosto. Reparem bem que o target está nos 200 mil dólares. Isto efetivamente traça aqui um retângulo de possível target muito lato, digamos assim, basicamente de 100 mil dólares de diferença, mas também podemos acrescentar aqui uma extensão, pelo menos aqui os algoritmos que eu tenho ao nível de Fibonacci, que apontam onde é que os meus targets, reparem bem, 220 mil dólares. Temos aqui 96 mil dólares, 140 a 150 mil dólares como targets interessantes ao nível de Fibonacci, e depois temos aqui os 220 mil dólares e mais tarde os 431 mil dólares. Portanto, para mim, meus amigos, esta caixinha aqui assim, poderá ser o target desta estrutura, não vou dizer deste bull market, ok? Desta estrutura, não é, poderá ser, é o target. Agora, se vai lá ou não, ninguém sabe, mas obviamente que é bastante bullish olharmos para isto e ficamos, como eu disse no início do episódio, babando, não é? Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Subscrevam, comentem, coloquem um gosto, ativem as notificações e vemo-nos no próximo episódio.